Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Enquanto você abre aí a sua Bíblia no capítulo 21, nós vamos para o nosso momento de reflexão. Tem que ter agora um momento de reflexão. O dia que não tiver, você não me cobra não, mas enquanto tiver, a gente compartilha. Essa semana alguém fez um comentário numa postagem, um comentário meio crítico, falando sobre o templo, como se o templo fossem só 4 paredes e que isso é algo desprezível ou desnecessário. E eu queria fazer uma reflexão para você sobre a importância da igreja. Eu vou comentar sobre isso no sermão, mas eu queria antes fazer uma reflexão com você sobre a importância da igreja, tá certo? Primeiro, é muito importante eu entender os diferentes tipos de igreja que existem, né? Primeiro, a igreja instituição. Ela existe e é necessária. Então, primeira, Igreja Batista, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Semear, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, igrejas, instituições, que elas existem por uma questão de lei e de organização. Isso é bíblico? Como organização legalizada como nós temos hoje, não. Mas é bíblica como corpo local. Então, quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo carta à igreja de Corinto, quer dizer, não existia a instituição, mas existia a organização local. Carta de Paulo à igreja de Filipe, uma cidade, então a carta dirigida a uma igreja local. Então ela é importante, necessária e bíblica. Tá certo? A igreja espiritual, que talvez para algumas pessoas seja a única importante, mas não é. E o que é a igreja espiritual? A igreja espiritual é a igreja que é formada por todos os cristãos, todas as pessoas que nasceram de novo, que se converteram a Jesus e nasceram de novo e fazem parte do corpo de Cristo, independente da instituição. Então nós temos um corpo que ele é mundial. A igreja espiritual, ela é uma igreja mundial, formada por cristãos brasileiros, americanos, europeus, chineses, africanos. Então todos os irmãos em Cristo, todos os salvos em Cristo, fazem parte da igreja espiritual. E a igreja estrutura, que às vezes algumas pessoas acham que não é bíblica e nem necessária. E eu quero refletir com você sobre isso, porque isso não é verdade. Então vamos lá. Quem foi que inventou esse tal de igreja, esse tal de templo? Quem que inventou esse trem? Porque se eu não entender de onde veio, eu corro o risco de cometer o erro e dizer que isso aqui não é necessário. Então vamos lá. O primeiro templo que foi construído, foi gerado, o arquiteto e engenheiro foi o próprio Deus. Deus levou um homem chamado Moisés para um monte, fez esse homem jejuar 40 dias e 40 noites, para entregar para esse homem um projeto, com detalhes, para que ele pudesse construir o primeiro templo, que foi o tabernáculo, conhecido na Bíblia como o tabernáculo de Moisés. E Deus deu detalhes: largura, comprimento, altura, quais objetos a serem usados, qual a madeira a ser usada,
Tudo, detalhes. Então, igreja, estrutura, templo, não é invenção de homem. Foi criado por Deus. E sabe por que Deus fez o templo? E deu para o povo dele? Sabe por quê? Para que toda a nação tivesse um lugar de cultuar, e para que o povo não se perdesse, cada um cultuando do jeito que achava que era o certo na sua própria cidade. Então Deus deu uma ordem: quando vocês quiserem comer o boi, vocês podem comer; quando vocês quiserem comer o cabrito, vocês podem comer, não tem problema. Mas o dia que vocês quiserem oferecer um sacrifício a Deus, vocês vão ter que pegar o cabrito, pegar o boi e levar até o meu templo. Você não pode sacrificar do jeito que você acha, você não pode oferecer um culto na sua cidade, na sua casa, do jeito que você acha. Você tem que pegar e levar para o meu templo, só lá que eu recebo. Então Deus criou o tabernáculo. E Deus fez esse tabernáculo, hoje eu estava meditando pela manhã, Deus fez esse tabernáculo com tanta excelência em tudo, que esse tabernáculo feito de pano, de couro, porque tinham várias camadas, durou mais de 400 anos. Como que um tecido consegue resistir 400 anos? Não era malha chinesa, né? Você viaja uma vez lá, ela distorce, né? Não era. Então era algo tão bem feito e com tanta excelência, que além de toda a perfeição com que tinha que ser feito, né, a qualidade do material, para mostrar a importância daquilo ali. Esse tabernáculo ficou num lugar chamado Siló, por aproximadamente 300 a 370 anos, e foi destruído, possivelmente numa guerra, e foi queimado. O tempo passa, vem o período dos reis, e Deus levanta um homem chamado Salomão. Estou resumindo a história, né? Levanta um homem chamado Salomão para construir um templo agora de pedra, de tijolo, de pedra, certo? E foi um negócio tão extraordinário a construção do templo de Salomão, que as pedras não poderiam ser tiradas de qualquer lugar, elas eram tiradas de um lugar específico em Hebrom, porque Deus escolheu a pedra, era a melhor que existia. A madeira não podia ser uma madeira qualquer, era cedro e tinha que vir do Líbano, que era o melhor cedro que existia na época. Ele era cortado no Líbano, carregado em jangadas até Jope, e Jope subia até Jerusalém. Tem um negócio na construção do templo que deixa qualquer engenheiro, qualquer arquiteto, qualquer construtor sem resposta. O templo todo foi construído sem ouvir um martelo e um serrote. Tinha que vir tudo tão bem cortado, tão perfeito, que era só chegar e encaixar. As pedras vinham totalmente prontinhas, só encaixava, não podia ter barulho de martelo, nem de serrote. As madeiras vinham, era todo revestido de cedro por dentro, e não tinha batida de martelo nem de serrote, não podia. Todo revestido de ouro. Para quem acha que excelência naquilo que se faz para Deus é bobagem, briga com Deus, porque Deus não gosta de ferrugem, de lata. Deus gosta de ouro, mandou que fosse feito tudo de ouro. E assim foi feito o templo de Salomão. O templo de Salomão, ele foi destruído pelos babilônicos, depois reconstruído por Esdras e por Neemias, que reconstrói o muro. E depois ele teve a sua última reforma por Herodes. Herodes reforma o templo, que foi o que Jesus usou, foi aonde Jesus visitou. E por incrível que pareça, a reforma de Herodes transformou o templo num lugar ainda mais cheio de detalhes. Quando você foi a Israel comigo,
Inclusive a nossa caravana vai acontecer em setembro do ano que vem. Você já pode se organizar, já tem até preço, né? Nós estamos tentando diminuir, mas já conseguimos diminuir um pouquinho, que estava 4.100, veio para 3.800 dólares, e então já fique preparado, né? Nossa caravana vai sair, se Deus quiser, para o tabernáculo do próximo ano. E quando você for em Israel comigo, eu vou poder te mostrar, porque lá no Muro das Lamentações tem pedras da época de Herodes, e tem pedra das épocas mais antigas de Herodes, antes de Herodes. Porque as pedras que foram usadas no primeiro templo, elas eram rústicas. As pedras que Herodes colocou tinham moldura. Ele mandou apicoar as pedras, moldurar as pedras todas. E foi esse templo que o próprio Jesus esteve. Então eu queria mostrar para você que quando você ouvir uma pessoa falar, não, igreja somos nós, igreja é a nossa instituição, igreja é o templo. Quando você saiu de casa para vir para cá, você falou que ia para onde? Para o clube? Você falou que ia para onde? Para onde? Quando você sai amanhã de manhã para a escola, você vai para onde? Ah, vou para o prédio. Não, você vai para onde? Para a escola. Não é assim? Quando você sai então, para vir para a igreja, você fala, vou para a igreja. Aí você entra aqui, você entrou onde? Na igreja. Então isso tudo faz a igreja ser a igreja de Cristo. A instituição, o prédio, onde nós nos reunimos, né? E as pessoas que aqui estão para adorar o Senhor. Então isso mostra a importância da igreja. A ideia de servir a Deus sem igreja é um argumento de pessoas que querem fazer do jeito delas e querem servir a Deus sem compromisso, porque em casa do jeito delas, elas fazem do jeito que elas querem. Mas a Bíblia não ensina assim. Eu não sirvo a Deus do jeito que eu quero, eu não sirvo a Deus do jeito que eu acho. E o templo foi instituído para esse erro não ser cometido, para que o povo não tivesse essa liberdade de cada um fazer o que acha. Então todos deveriam estar num lugar para fazer o que Deus instituiu que fosse feito. Como deveria ser o culto? Qual a ordem do culto? Qual o propósito do culto? Para isso. Aí eu vou ler o texto para você, que eu quero compartilhar sobre esse propósito de culto, sobre o propósito do templo. Por que eu saio de casa no domingo à noite para vir aqui? Não é porque eu sou um religioso e eu tenho essa obrigação. Eu não venho para a igreja no domingo à noite porque eu tenho medo de Deus me amaldiçoar na segunda, me castigar porque eu não vim, não. Eu vim para aqui porque eu tenho um propósito. Deus tem um propósito na minha vinda aqui, e eu preciso entender isso. Tem alguém comigo aí? Mateus 21, do verso 1 ao verso 17. Vou ler com você. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, entrado aonde? No templo.
Expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa. O que está escrito? É a minha casa. Não é uma invenção de um homem. A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Aonde? No templo. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Pai, eu quero te agradecer essa noite. Obrigado por esse final de semana, por cada pessoa que esteve ali nesse encontro, tanto trabalhando como vivendo esse momento. Obrigado por encerrarmos esse final de semana com tantos motivos para te adorar, para te louvar e para te agradecer. Obrigado pela liberdade que temos de estar diante da tua palavra e poder ouvir a tua voz através dela. E é o que nós desejamos e necessitamos nessa hora. Abrir o coração e te pedir que o Senhor venha falar conosco. Fala conosco essa noite. Eu te peço isso em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito bem. Eu vou direto ao assunto para a gente ganhar tempo. O texto que eu li para você, gente, ele fala da entrada triunfal de Jesus. Esse texto é conhecido por esse tema, né? A entrada triunfal, porque narra justamente o dia que Jesus entra em Jerusalém e ele é aclamado como rei, como Messias, e foi algo assim que marcou a cidade, marcou aquela geração, marcou a vida dos discípulos, enfim, marcou a vida de todos. E Jesus entra em Jerusalém. Eu vou tentar mostrar assim, situar você geograficamente. Jesus ele estava em Betifagé, próximo de Betânia, que fica no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele fica depois de um vale, tem na Bíblia esse vale, o Vale de Cedron. Então tem as muralhas de Jerusalém, onde fica o templo, aí tem o Vale de Cedron, depois do vale tem o Monte das Oliveiras, logo assim à direita tem Betânia e Betifagé. Era um caminho que quando as caravanas vinham da Galileia, as caravanas subiam esse monte, passavam pelo vale e entravam na cidade de Jerusalém, tá certo? Hoje, quando você sobe no Monte das Oliveiras, você vê as muralhas de Jerusalém e você vê no muro um desenho aonde era a chamada Porta Dourada, né? Às vezes um guia fala: não, ali é a Porta Dourada. Não, aquilo ali, a Porta Dourada fica atrás desse muro. E que Porta Dourada é essa? Era a porta que era usada pelos reis e pelo Messias, que deveria entrar por ela. Só a nível de curiosidade, hoje, né, tem essa muralha. Nos pés da muralha, onde está o local onde era a Porta Dourada, os árabes construíram um cemitério. Tem um cemitério árabe na frente da muralha. Por quê? Porque judeu não pode entrar no cemitério árabe. Então eles construíram ali para que quando o Messias de Israel vier, o Messias não possa entrar na cidade. Então eles foram lá e construíram esse cemitério na porta da cidade. Só que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, não vai ter cemitério, Jesus vai entrar pela Porta Dourada, não vai ter esse problema, não é? Então, só a nível de curiosidade. Então Jesus ele desce o Monte das Oliveiras, passa o Vale do Cedron e ele entra no templo. Todo esse percurso vai mostrar o propósito dele em ir ao templo e o propósito de um culto, porque é isso que a gente faz quando a gente sai de casa e vem para o templo, oferecer um culto.
E eu vou te mostrar isso nesse texto. Vamos lá. Primeiro, propósito do culto e o propósito de estarmos no templo. Primeiro, centralizar Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. Tudo. Sem Jesus, o culto não é culto. Sem Jesus, a igreja não é igreja. Sem Jesus, de fato, um templo são só paredes. Então, o que dá sentido à nossa vinda aqui, e o que deu sentido a essa multidão entrando em Jerusalém, era que Jesus estava no meio. Então, todas as vezes que eu saí de casa, e eu preciso inclusive mudar essa cultura no coração dos irmãos, porque ainda tem esse negócio: quem é que vai pregar hoje à noite? Ah, é o apóstolo. Ah, então eu vou. Ah, o apóstolo está viajando. Ah, então não vou não. Você não entendeu por que você veio. Porque se você veio por minha causa, se você veio porque você gosta do louvor, se você veio por qualquer outra motivação, porque eu tenho meus amigos lá, meu namorado, minha namorada vai, você não entendeu o propósito de vir. O propósito de nós estarmos aqui, o propósito de nós nos reunirmos, o propósito de nós sairmos de casa, o propósito da gente cantar, é porque Jesus é o centro. Ele é o motivo maior de nós sairmos de casa para virmos a este lugar. Ele é o centro do nosso culto, Ele é o alvo do nosso culto. Se nós sairmos daqui cansados, ou de repente, eu não gostei ou eu gostei, isso não deve fazer nenhuma diferença para nós. Se eu sair daqui e tiver a certeza que Jesus foi o centro, a motivação de eu ter vindo, se eu sair daqui e tiver certeza que aquilo que eu ofertei agradou a Ele, que aquilo que eu cantei agradou a Ele, que a minha vinda aqui agradou a Ele, se Jesus se agradou da minha vinda aqui, valeu a pena eu ter vindo, eu cumpri o propósito, eu vim por Ele. Então, todas as vezes que você estiver saindo de casa, se arrumando para vir para a igreja, presta atenção nisso. Quando você estiver colocando uma roupa, preste atenção. Quando você estiver colocando uma roupa para vir para a igreja, ao invés de você ficar preocupado assim, será que o meu namorado vai achar bonita essa roupa? Será que as minhas amigas vão me elogiar com essa roupa? Quando você estiver colocando a roupa, ao invés de você ficar pensando no que as pessoas vão dizer da roupa que você está colocando, você deve colocar a roupa e perguntar assim: Senhor, essa roupa vai te agradar? Essa roupa que vai agradar o Senhor, eu posso ir com ela? Porque pode ser que as pessoas digam que eu esteja ridícula, mas se o Senhor se agradar, isso é o que importa. Não importa se as pessoas vão dizer eu estou lindo, eu estou isso ou aquilo, se o Senhor se agradar é o que importa, porque eu não vou para a igreja para agradar pessoas, eu vou para a igreja para agradar o Senhor. Então você deveria perguntar para o Senhor, não para o seu espelho, porque o culto é culto, o propósito dele é centralizar Jesus. Então o ministério de louvor, quando sobe aqui para cantar, ensaiam e se preparam e passam som e fazem de tudo. A preocupação não é se nós vamos gostar do louvor, o louvor não é para nós. Porque tem gente que faz esse comentário: eu não gostei do louvor hoje. Coma menos, filho, não foi para você, você não tinha o seu nome em nenhuma letra. Não tem o nome lá. Ninguém cantou apóstolo, apóstolo. Não, cantou o quê? Jesus. Então não tem que estar preocupado se as pessoas vão gostar, se não vão gostar. Eu preciso focar no meu propósito, que é Jesus. Então tudo aquilo que eu faço aqui não tem a ver com elogio, se alguém vai elogiar, aplaudir depois. Não. Se Jesus
recebeu o que eu fiz, se Jesus recebeu o que eu trouxe, o que eu entreguei, então eu vou trazer uma oferta ao altar, eu não tenho que estar preocupado se quem vai contar o dinheiro lá em cima, aí de repente viu um valor, né, maior dentro de um envelope, e alguém lá em cima vai ficar feliz, poxa, que bom que entrou esse valor. Você não tem que estar preocupado se as pessoas vão aplaudir com a transferência bancária que você fez, não. Você tem que estar preocupado se aquilo que você ofereceu, se chegou no céu, se Deus se agradou, se Jesus foi glorificado com a sua oferta, porque o propósito do culto é centralizar Jesus. Então ele vai entrar montado no jumentinho, e a multidão clamando, Hosana, Hosana ao filho de Davi. É para ele, não tem a ver com a gente. A gente fica muito feliz, né, quando a gente recebe os visitantes, feliz mesmo, a gente se sente assim, sabe, quando você abre a porta da sua casa e recebe uma pessoa que você ama, é assim que a gente se sente quando a gente recebe pessoas que vêm cultuar conosco. É uma alegria receber vocês aqui, muito grande. Mas se você sair daqui dizendo, eu não gostei do culto, eu não vou ficar triste. O culto não foi para você, visitante. Nós não preparamos esse culto para o visitante, porque o dia que nós prepararmos o culto para o visitante, Jesus vai ficar por lá de fora, porque não foi para ele. O culto foi para Jesus. Então, se um membro gostou ou não, se um visitante gostou ou não, bom que gostassem, porque eu fico feliz. Se alguém presentear a minha esposa, eu fico feliz, porque alguém está dando para alguém que eu amo algo de valor, não é assim? Então, se alguém entrega para Jesus um culto perfeito, e Jesus se alegra com esse culto perfeito, eu vou ficar feliz, não é verdade? Eu vou ficar feliz. Se você sair daqui dizendo, poxa, eu fui abençoado, que culto maravilhoso, poxa, a presença de Deus estava ali, poxa, a gente fica feliz, mas não é essa a motivação. A motivação é sair daqui e ter a certeza que Jesus ficou feliz. A motivação é sair daqui e ter a certeza que Jesus foi cultuado, Jesus foi centralizado, foi glorificado entre nós. Todas as vezes que você sair de casa para vir para a igreja cultuar, venha pensando, tudo que eu fizer é para Jesus. Eu vou por Jesus, eu vou levantar as mãos por Jesus, eu vou cantar por Jesus, eu vou ofertar por Jesus, eu vou prestar atenção na palavra por Jesus, porque eu quero ouvir Jesus, porque Ele é o centro do culto. Posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir uma salva de palmas de uma igreja que ama Jesus, que tem Jesus como a pessoa mais importante da sua vida. Amém? Segundo propósito do culto, segundo propósito de nós estarmos na igreja, é de buscar a Deus em oração. Então, quando eu saio de casa, e tem um negócio interessante, né? Porque nós sabemos, dentro da teologia, que o Deus que nós servimos, Ele é onipresente. O que significa que Deus é onipresente? Significa que Ele está em todo lugar. Deus está em todos os lugares. Porém, Deus habita em dois. Deus habita no trono de glória, e Deus habita no coração de toda pessoa que se arrependeu dos seus pecados e o recebeu como Senhor e Salvador. Ele habita nesses dois lugares, e Ele se manifesta em lugares específicos, e um dos lugares específicos que Ele se manifesta é no templo. Quando o tabernáculo ficou pronto, Ele encheu o tabernáculo da presença dEle. Quando Salomão terminou de construir o templo, a Bíblia diz que Deus encheu o templo de Salomão com a glória dele, e foi um negócio tão poderoso que os sacerdotes não podiam ficar de pé, caíram todos pelo chão. Tamanho poder de Deus e presença de Deus.
Nós estamos lendo aqui um texto do templo, do período de Herodes. E quem é que estava no templo? Jesus. E Jesus está no templo falando algo que eu preciso considerar assim com muita seriedade, porque tinham transformado o templo num lugar de comércio. As pessoas, lembrando que o culto da época, as pessoas faziam ofertas, sacrifícios de animais. Então, a pessoa levava lá o cabritinho, levava o cordeiro, levava o boi para sacrificar. E as pessoas com menos recurso financeiro, elas levavam ou uma pombinha ou uma rolinha para oferecer em sacrifício. Não importava o valor, desde que cada um estivesse dando o melhor de si. E Deus recebia tanto o boi caro como a pombinha. Deus recebia, desde que fosse o melhor de cada um, não é? Só que cada um deveria pegar o seu melhor e levar para oferecer. Mas o que as pessoas estavam fazendo? Para ficar mais confortável, elas iam sem nada e chegavam lá no templo e compravam uma pombinha qualquer, uma rolinha qualquer, e transformaram o pátio do templo num mercadão. Jesus chega, ele pega uma corda, faz uma zorrague de corda, ele dobra a corda e sai dando de corda em todo mundo. Irmãos, às vezes eu fico imaginando a cena, porque às vezes pintam a figura de um Jesus meio gay, aí, né, um Jesus meio fresco, né, de roxinho fininho, de olho azul, parecendo uma coisinha. Não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia, irmão. O Jesus da Bíblia, o cara era carpinteiro, irmão. Você já viu um carpinteiro, o cara que sobe telhado, o cara que faz portão, já viu? Não tem como ser, a mão do camarada, irmãos, era de calo. O cara tinha que ser forte para carregar aquelas madeiras pesadas. Então Jesus entra no templo, irmãos, ele pega aquele azorrague de corda e sai chutando, e sobe mesa para um lado, e voa pombo para o outro, esparra moeda para o outro canto, e ninguém mexe com ele, irmão. Ninguém mexe. Teve ninguém que falasse que tivesse coragem de peitar ele. Lógico que tinha autoridade divina sobre ele, mas também porque não era uma mocinha que estava ali chutando o negócio, era um homem muito macho, de postura, e ele faz aquele auê todo, e ele faz essa declaração: a minha casa será chamada casa de oração. Um outro texto diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. E vocês transformaram isso no covil de salteadores. Mas o propósito dessa casa não é comércio. O propósito dessa casa é orar. Esse lugar precisa ser conhecido como um lugar onde nós buscamos a Deus. Então, quando você sair de casa para vir para a igreja, ainda que você pense assim: não, mas Deus está na minha casa. Está mesmo. Não, eu posso dobrar o joelho na minha casa que Deus vai ouvir, e vai ouvir mesmo. Mas quando eu saio de casa para vir para a igreja, eu estou indo para um lugar que Jesus se manifesta, não apenas está. E eu vou orar para que Ele se manifeste para mim. Eu vou buscar a face do meu Deus. Eu vou estar no lugar onde eu posso entrar num nível de relacionamento, de intimidade com Ele, porque Ele se revela ali. Então não vem para cá para passear, não vem para cá para fazer desfile de moda, não vem para cá para ver amigo. Eu venho para cá para buscar Deus, para orar. Então na hora que a gente fala assim: irmãos, vamos orar, que tem gente que fica distraído, olhando no celular, você não entendeu por que você está aqui. Então quando a gente fala assim: irmãos, vamos orar, é hora de você se desligar do planeta, para você se ligar com o céu. É hora que você vai falar assim: eu preciso ver Deus, eu preciso que Ele se manifeste para mim hoje à noite,
Eu preciso mergulhar na presença dEle. Eu preciso experimentar algo novo hoje na presença de Deus, porque a casa dEle é a casa de oração, é o lugar onde Ele se revela para mim. O propósito do culto, irmãos, é oração, é buscar Deus. Posso ouvir um amém? Não? Em terceiro, propósito do culto e propósito de estarmos na igreja, é que esse lugar é um lugar de promover cura. Olha o que o texto diz: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Jesus curava na rua? Sim, muitas vezes. Jesus pode curar numa célula? Pode. Mas por algum motivo, irmãos, muitos milagres marcantes de Jesus foram feitos ou no templo ou nas sinagogas. Então você vai ver Jesus na sinagoga de Cafarnaum curando o homem da mão mirrada. A sinagoga era o quê? Era como se fossem pequenas congregações espalhadas, estão espalhadas hoje pelo mundo inteiro. No mundo inteiro tem sinagoga, e todo sábado os judeus estão lá cultuando, estudando a palavra, a Torá. E Jesus, todo sábado, Jesus estava numa sinagoga. E muitas vezes você vai ver Jesus numa sinagoga curando. Jesus pode curar em qualquer lugar, mas quando eu saio de casa para vir para o templo, eu tenho um argumento para criar uma expectativa no meu coração. Não importa como eu sair de casa, importa como eu vou voltar. Eu posso ter saído de casa com uma dor, eu posso ter saído de casa com uma enfermidade, às vezes uma enfermidade física, às vezes uma enfermidade na alma. Hoje está tão comum, pessoas com depressão, síndrome do pânico, pessoas que vivendo tantas fragilidades na alma. Então eu posso sair de casa e vir para o templo com essa expectativa: eu vou para a presença de Deus, eu vou sair de lá curado hoje. Eu vou para a presença de Deus, eu vou para um lugar onde Deus é cultuado, onde Jesus é o centro. Eu vou voltar para casa liberto hoje, porque lá é um lugar que Deus se revela para curar. Lá é um lugar que Jesus se manifesta para curar pessoas. E eu posso ir para o templo cultuar a Ele, com a expectativa de que eu sairei de lá curado também. O culto é um lugar de cura. O templo é um lugar de cura. Posso ouvir um amém, não? Amém. Então quando eu sair de casa para vir para o templo, eu não posso sair de qualquer forma. Eu preciso sair com expectativa. Eu preciso sair com essa esperança. Eu preciso sair de casa com essa fé no coração. Eu posso estar saindo mal, por isso que vale a pena vir de qualquer jeito, né? Vale a pena vir de qualquer jeito. Igreja não é o lugar que eu venho porque eu estou com muita vontade de vir. Igreja é o lugar que eu preciso vir sempre, porque eu preciso vir sempre. Eu nunca sei quando é que Deus vai falar comigo. Eu nunca sei quando é que Deus pode curar alguém. Eu nunca sei quando pode ser a noite da minha libertação. Mas eu só sei que se eu não vier, eu não vou viver o que Deus tem para mim. Então seja rindo, feliz, animado, ou seja fazendo força, venha, sempre venha. Hoje à noite, muitas pessoas vão deixar de vir ao templo, porque tem jogo de futebol. Você acredita que tem gente que vai deixar de vir para o culto hoje, porque tem jogo? Os caras estão ganhando milhões, ganhando ou perdendo, estão ganhando milhões. Aí quando termina o jogo, se o time do cara perder, se ele estava doente, ele vai ficar mais doente. Se ele estava triste, ele vai ficar mais triste. Se ele estava depressivo, ele vai ficar mais depressivo. Se for vascaíno, então já entra no jogo doente. Olha bem,
Irmãos, o cara que tem coragem de deixar de vir para o culto para assistir o jogo do Vasco, eu sou vascaíno, irmão. É muita derrota numa noite só, irmão. Você consegue imaginar o cara Aí depois vai parar lá no gabinete, chorando, deprimido. Oh, pastor, ora por mim porque eu estou doente. Onde você estava no dia que Jesus se manifestou e curou um monte de pessoas? Eu estava em casa assistindo o jogo, estava em casa assistindo o Fantástico. Administra a sua doença, filho, porque você jogou fora a oportunidade de estar no lugar que Jesus cura. Quando você vier para o templo, venha com a expectativa. Apóstolo, mas eu já vi ao templo tantas vezes. Eu nunca sei quando Jesus vai fazer. Eu só não quero estar ausente quando Ele fizer. Você entendeu? Porque o templo, o culto, é um lugar que Ele cura. É um lugar que Ele opera. Tem pessoas que vão sair daqui curadas por causa dessa palavra. Tem pessoas que vão sair daqui libertas por causa dessa palavra. Tem pessoas que vão sair daqui transformadas. Tem pessoas que entram aqui deprimidas, tristes, desistidas, e vão sair daqui com esperança por causa de uma palavra. Tem pessoas, irmãos, que passam a semana inteira sem dar um sorriso, sem dar um abraço em ninguém. Essa aqui é a igreja mais chameguenta do planeta, amigo. Aqui você é abraçado sem querer. Se você não gosta de ser abraçado, aqui, irmãos, até os nossos queridos autistas, eles sofrem. Irmãos, eu esqueço que as crianças são autistas, eu saio abraçando todo mundo, e eles não gostam de ser abraçados. Eu abraço mesmo. Alguns já estão até acostumados já, que ninguém abraça, mas eu abraço. Essa igreja é chameguenta. Então tem gente que sai daqui curada, porque com a semana inteira triste, angustiado, solitário dentro de casa, aí chegou no lugar, já chegaram te agarrando, te abraçando, dizendo que você é lindo, maravilhoso, e que a gente te ama, e vamos embora, bola para frente. Se você tivesse ficado em casa assistindo o Fantástico, sabe o que você ouviu hoje? Que houve um ataque na Austrália e mataram 11 judeus numa festa de Hanukkah. Você só ia ouvir notícia ruim. Aqui você está ouvindo que Jesus está no nosso meio. Jesus está aqui, irmão. Você está no lugar onde Deus está. Você está no lugar onde Deus se revela. Você está no lugar onde Deus cura. Você está no lugar onde Deus é cultuado, onde Ele é buscado e Ele se manifesta. Vale a pena estar aqui. Vale a pena abrir mão de qualquer coisa para estar no culto. E por último, o último propósito do culto, o último propósito desse ajuntamento aqui, é o nosso fortalecimento espiritual. Tem um texto aqui que é citado por Jesus, verso 16, porque quando as crianças, quando a multidão começou a clamar, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas, e começaram a cultuar Jesus, os religiosos ficaram com ciúme, com inveja, e chegaram para Jesus e falaram: você não está ouvindo? Olha que absurdo, estão te cultuando. Aí Jesus responde assim, verso 16: ouves os que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? É lógico que eles tinham lido. E ele cita o Salmo 8: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Só que o Salmo 8 não fala perfeito louvor não, irmãos. Olha o que diz o Salmo 8, vou achar aqui para eu ler para você. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, olha que coisa tremenda. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como magnífico é o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. E Jesus pega esse texto e fala: recebeste o perfeito louvor. Olha a conexão que Jesus está fazendo do culto, do louvor, da adoração, com o fortalecimento daqueles que adoram. Olha que coisa extraordinária. Nós não temos noção, irmãos, que enquanto a gente está aqui, alguns sentindo, outros nem sentindo nada, mas não importa o sentimento, importa a intenção, a sinceridade do meu coração. Quando eu fecho os meus olhos, quando eu levanto as minhas mãos,
quando eu estou cultuando a Deus, quando eu estou no lugar onde Ele se revela, e Ele está recebendo o meu culto, Ele está se agradando do meu culto, o quanto Ele está me fortalecendo espiritualmente, mesmo eu sem perceber. Isso aqui nos fortalece espiritualmente. Irmãos, ninguém vive cristianismo isolado. Nós precisamos disso aqui para a gente se fortalecer. É o que a palavra de Deus diz: um ou outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Quantas vezes a gente sai de casa e vem para a igreja fazendo força sem querer vir, desanimado, triste, cabisbaixo, desistido, pessoas que já entraram no tempo pensando em suicídio, e saem daqui dizendo: não, eu vou vencer, não, eu vou mudar de vida, não, tem jeito para a minha vida, tem jeito para a minha família. Por quê? Porque esse lugar aqui nos fortalece. Ouvir uma palavra me fortalece, o ambiente de adoração me fortalece até sem eu perceber que está me fortalecendo. Você vê a importância, irmãos. Eu sei que aqui não tem muito disso, né? Mas tem outras igrejas aí que o povo não gosta de ler Bíblia, né? Aqui não, o povo lê todo dia, ora todo dia, medita todo dia, o povo aqui é crente, graças a Deus. Você imagina que tem aí fora igrejas, cristãos e tal, que a pessoa vem para o culto de domingo, pega a Bíblia, põe lá no cantinho e fica a semana inteira sem ler? Você acredita que tem gente que faz isso? Que põe a Bíblia lá no canto e fica a semana inteira, e uma semana sem ler e sem orar? Você acredita? Você acredita que tem gente que faz isso? Você não acredita, né? Mas tem gente aí que faz isso. Aí eu fico pensando: por que essa pessoa não se desviou ainda? Por incrível que pareça, irmão, não deveria ser assim, mas parece que o combustível que ela recebe no domingo ainda é capaz de sustentá-la até o próximo domingo. Agora imagina se você mantivesse o tanque cheio todo dia, porque isso aqui faz você sair de tanque cheio. Isso aqui tem sustentado a vida de muita gente. Tem muita gente que ainda não se desviou do Evangelho, com todas as tentações, provações, fraquezas e quedas, porque você ainda insiste em vir para o templo, e Deus tem te fortalecido neste lugar. Esse lugar aqui é um lugar que Deus nos fortalece, da boca de pequeninos, e pequeninos não são só crianças, pequeninos são novos convertidos, que a Bíblia trata como pequeninos, da boca daqueles que adoram ao Senhor com sinceridade e simplicidade, suscita louvor, suscita força. A igreja é um lugar onde nós nos fortalecemos. Por isso que a ideia de eu viver cristianismo sem igreja, ser demoníaco, ser uma forma sutil de desviar as pessoas do caminho do Senhor. Se juntos a gente passa dificuldade, imagina sozinho. Se juntos a gente passa provações, tentações, imagina sozinho. Não tem como. Esse lugar aqui é um lugar que nos fortalece. Como é bom estar aqui, irmãos. Como é bom estar aqui. Como é bom a gente sentar no lugar e às vezes a gente recebe umas palavras assim que puxam a orelha da gente, né? Gente, nossa, o apóstolo hoje fechou a orelha. Como é bom sair daqui pensando assim: poxa, como é que Deus me ama? Porque a Bíblia diz que Ele disciplina o que ama. Se Ele está puxando a minha orelha é porque Ele me ama. Como é bom sair de um lugar e saber que eu sou amado por Deus, que eu sou cuidado por Deus, que Deus preparou um ambiente para falar comigo, para me proteger, para me alimentar, para me fortalecer. Tem algo aqui nesse texto que me chama muita atenção, porque eu não posso esquecer, irmãos, que Jesus, além de ter sido 100% divino, ter sido o próprio Deus que desceu em forma de homem, Ele foi também humano, e como humano, Ele enfrentou todas as limitações humanas, só não pecou, mas teve sono, cansaço, sentiu frio, chorou. E no Getsêmani,
ele colocou diante de Deus a possibilidade de não prosseguir. Se é possível, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Se é possível, me guarda para eu não ter que ir para a cruz. Era essa a oração, porque o humano antecipou a dor. Para mim, esses ajuntamentos, essa presença no templo, o ajuntamento com os irmãos, com os discípulos, era o que fortalecia o Jesus humano, para ele enfrentar o que ele enfrentou e não ter desistido nunca. Se Jesus precisou ir para o templo, se Jesus precisou sentar na mesa com irmãos, para se fortalecer, para enfrentar a cruz, quanto mais nós precisamos da igreja. Nós precisamos disso aqui. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos desse ambiente. Nós precisamos sentar e ouvir palavra. Nós precisamos nos reunir em lugares onde nós oramos e buscamos a Deus juntos. Nós precisamos ir para um lugar onde existe uma expectativa de que eu possa ser curado, liberto e transformado. Um lugar que gera esperança em mim. Nós precisamos, isso aqui faz bem para nós, irmãos. Não tem como ser cristão sem isso aqui. Não tem como servir a Deus sem isso aqui. Em todas as dificuldades da nossa humanidade, nós precisamos disso aqui. Por isso que nós chamamos igreja de família, não é? Nós chamamos igreja de família. E família tem muita peculiaridade, né? Toda família tem de tudo. E a gente se orgulha da família que tem. Se sinta privilegiado e honrado e grato por você fazer parte de uma família, fazer parte dessa aqui também. Isso aqui faz bem para nós. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé, eu queria orar com você. Qual o propósito de nós estarmos aqui? Primeiro, centralizar Jesus. O que fez a gente sair de casa? Jesus. O que fez você sair de casa? Jesus. Se um amigo tiver, glória a Deus. Se ele não tiver, não importa. Se o apóstolo tiver, glória a Deus. Se o apóstolo não tiver, glória a Deus. Se Jesus não tiver o problema, mas Jesus está aqui. Posso ouvir um amém? Ele prometeu. Todas as vezes que vocês se reunirem, ainda que sejam só 2 ou 3, se vocês se reunirem no meu nome, eu vou estar presente no meio de vocês. Está aqui, irmãos. Ele está aqui, passeando no nosso meio, sondando corações, colhendo lágrimas, recebendo adoração, conhecendo a gratidão e a sinceridade de cada um. Nós viemos por causa dele, ele está aqui. Nós viemos para orar, para buscar a face dele. Nós viemos porque esse é um lugar de cura. E nós viemos porque esse é um lugar que nos fortalece. Deus vai te dar uma carga nova hoje à noite. Nós estamos precisando de uma carga nova para a gente encerrar o ano, não é verdade? Vai chegando na reta final, né? Uma carga nova. Essa noite aí Deus vai te dar uma carga nova, um ânimo novo. Você vai terminar o ano bem. Você que está pensando em desistir, desiste não. É só um ciclo encerrando. Deus tem coisas maiores para nós lá na frente. E é aqui que a gente vai vencer junto. Vamos orar a Deus agora. Fecha os seus olhos. Jesus está aqui. Você veio para orar, você veio para buscar a face dele. Fica esperando ninguém orar não, ore você. Você pode abrir a sua boca e começar: Senhor, obrigado porque eu estou na tua casa. Senhor, talvez eu nem tinha vontade de vir, mas eu vim. Que bom que o Senhor me ajudou a chegar aqui. E que bom saber que eu estou aqui, o Senhor está presente. Eu vim para te buscar, Jesus. Eu vim para ter um encontro com o Senhor. Eu vim porque eu preciso de uma cura.
se o Senhor se manifestar essa noite, se o Senhor se revelar essa noite, eu posso sair daqui com a minha cura, com a minha libertação, porque eu sei que o Senhor manifesta a cura na tua casa. Me cura hoje à noite, me liberta hoje à noite. Senhor, eu cheguei aqui. Seja sincero com Deus, minha irmã, meu irmão. Você pode dizer para Ele: Senhor, eu cheguei aqui tão desanimado, tão fraco, mas essa palavra diz que na tua presença o Senhor nos fortalece, que na adoração, que no louvor sincero, que o Senhor nos fortalece, que esse lugar é um lugar de nós nos fortalecer. Senhor, renova a minha vida hoje à noite, renova a minha fé, renova o meu ânimo, renova a minha esperança, me renova espiritualmente, me fortaleça espiritualmente, me dá esse gás novo, essa energia, essa unção nova, para que eu possa encerrar esse ciclo bem, animado, cheio de coragem. Eu deixo aqui toda desistência, eu deixo aqui todo desânimo, eu deixo aqui toda dúvida, eu deixo aqui toda incredulidade, eu deixo aqui toda enfermidade, porque eu estou na tua casa, na casa de oração. Eu estou no lugar onde o Senhor se manifesta para curar e fortalecer, e eu vou sair daqui curado e fortalecido no Senhor e na tua palavra. Eu recebo essa palavra. Você pode falar isso para Deus? Você pode dizer: Senhor, eu recebo essa palavra, ela é para mim, Senhor, eu recebo, eu creio nela, e eu declaro que eu vou sair daqui com a transformação que eu preciso, com a libertação que eu preciso, com a cura que eu preciso, com a força que eu preciso, porque eu estou na presença do Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos sairão daqui fortalecidos?